A gente está aqui hoje para poder fazer uma entrevista com uma terapeuta ocupacional, Maria Paula, e perguntar sobre um adolescente em conflito com a lei. Então, quais as maiores queixas apresentadas pelos adolescentes e pela família? Então, é complicado falar de queixas assim. Geralmente, adolescentes em conflito com a lei tem vários níveis, né? O Estatuto prevê uma série de medidas para eles, que vão desde advertência, obrigação de reparar o dano. Então, sempre vai depender, teoricamente, da gravidade do ato infracional. Se for, por exemplo, depredação, um adolescente de classe média que é pego pichando o muro, por exemplo. Adolescente de classe média pichando o muro, em geral o juiz vai chamar o pai, vai chamar a família, vai fazer uma advertência e ele vai para casa. Às vezes um adolescente de classe pobre faz uma coisa parecida e o juiz faz outra leitura do risco, da situação de risco em que ele se encontra. Então vai depender sempre do contexto que está em torno dessa infração cometida pelo adolescente. E aí a avaliação do juiz vai sempre depender mesmo das condições que ele vê na família, de ser continente, de cuidar daquela situação para que ela não se agrave, enfim. No Brasil a gente tem um problema muito sério, apesar do Estatuto ser uma lei super moderna, uma das mais modernas do mundo em relação à proteção aos direitos da infância e da adolescência. No Brasil a gente tem um problema grave com a questão da equidade, da forma como as pessoas olham para situações relativizando, né? Então, assim, em geral, no Brasil hoje, adolescentes que estão cumprindo alguma medida por terem cometido um ato infracional são da classe pobre, vêm de áreas de violência, de tráfico de drogas, de não acesso igualitário aos direitos. Então, assim, as queixas vão estar ligadas a isso, né? É muito raro no Brasil hoje você encontrar um adolescente de classe média ou classe alta cumprindo algum tipo de medida desse tipo. Geralmente, às vezes até um delito grave, por exemplo, acidente de trânsito com vítima fatal. O carro está sendo dirigido por um adolescente que não tem habilitação. Até casos graves assim são julgados com obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade. Eu não estou nem avaliando que isso é errado. O que eu estou questionando é o 2 pesos e 2 medidas, né? Então a gente pode falar assim, com bastante certeza, que a adolescência é um período em que ocorrem muitas transformações, é um período que o adolescente testa muito suas possibilidades, os valores da família. Isso é uma coisa meio geral, meio universal. A forma como isso é tratado para os adolescentes pobres e para os que são da classe média ou da classe alta é muito diferente. Há alguma relação por ter mais meninos do que meninas nessa condição de estarem cumprindo medidas socioeducativas? Então, eu não saberia te dizer assim, realmente não tem uma instituição, por exemplo, como a Fundação Casa, que receba meninas, né? Não sei se as meninas cometem menos atos infracionais ou se elas vão menos ao julgamento. Eu não sei responder isso, assim, mas é verdade, os meninos, eles são maioria, assim. Entendi. E como que você vê a eficácia dessas medidas? Então, na teoria, tudo está, assim, na forma da lei, está tudo bem definido. A questão mesmo de todas as medidas, até a privação de liberdade, terem a conotação socioeducativa, enfim. O que é lamentável é que o sistema que recebe os meninos que cometem infrações mais graves, teoricamente seriam os que cometem infrações mais graves que teriam privação de liberdade. Ele de certa forma copia o sistema penitenciário. Então, assim, os índices de reabilitação, de recuperação que a literatura traz são muito pequenos. E eu creio que eles estão muito ligados à questão do suporte social e das condições de vida da família mesmo, né? E as próprias condições, no caso da privação de liberdade. A liberdade assistida, ela tem um acompanhamento dos profissionais, enfim, mas também ela se depara com essa questão das condições de vida das famílias, dos adolescentes que estão cumprindo medida, né? Geralmente são famílias muito pobres, que vivem em áreas de alto risco para violência, e residentes em áreas que a gente chama de favela, que são as áreas de moradores, de trabalhadores de baixa renda, que tem várias coisas em relação aos direitos fundamentais que não estão garantidos e que tem muita oferta de atividades
criminosas que são muito valorizadas naquela comunidade, muito mais do que você ser um assalariado que ganha salário mínimo. Então tem várias contradições em relação à medida, porque a medida só não dá conta de toda a situação da família e o adolescente. Quando ele sai, quando ele termina de cumprir qualquer que seja a medida, medida socioeducativa de reparar dano, ou liberdade assistida, ou semi-liberdade, ou internação, ele volta para a comunidade que gerou, na verdade, a conduta dele, né? E qual que é o índice de reincidência? Então, os números da Fundação Casa são números alarmantes, assim, eu diria que em torno de 60% a 70% dos meninos são reincidentes. Então, assim, é isso que eu estou falando, né? Não é possível que tenha só as medidas que estão previstas no Estatuto e nenhuma outra política mais ampla que cuide dessas famílias, né? Os programas compensatórios de transferência de renda, eles não dão conta de solucionar a questão da pobreza nesse sentido, da violência, da criminalidade, porque eles são programas que fazem transferência de renda apenas. Existe um real investimento em educação, de base, valorização do professor da escola pública do ensino fundamental, para que essa escola realmente possa ser um lugar de resiliência, de transformação, que possa dar condições para essas pessoas terem uma vida melhor do que os seus pais, porque estudaram numa escola boa e vão conseguir adquirir habilidades. Então, assim, é um círculo vicioso, né? Eu não estou dizendo em nenhum momento que só os pobres infracionam, né? Eu estou dizendo que o sistema olha de forma diferente para os pobres e para os ricos. Você acredita que as medidas penais condicionadas aos adolescentes em conflito com a lei. Deixa eu explicar porque essa história de assim, evitar o uso do termo menor e menor, como que tá aí? Menor infrator. Porque são rótulos, né, muito pesados, assim. E quando, no começo da discussão sobre o Estatuto, foi feita uma grande discussão sobre que termo usar, né? E a gente não fala menor para o nosso irmão de 8 anos, para o nosso primo de 16, né? Por que a gente fala menor para os adolescentes que estão em conflito com a lei? Parece que é uma bobagem, é só uma coisa de uma palavra, mas quer dizer a mesma coisa. Não vamos ficar discutindo os termos, mas ideologicamente esses termos carregam, né? Por isso adolescente em conflito com a lei parece que... Então você acredita que as medidas penais condicionadas aos adolescentes em conflito com a lei sugerem um contexto propício de desencadear algum distúrbio psicológico? Então, eu acho que assim, a gente sempre vai cair naquela discussão que eu sempre faço com vocês, que é a história de como nos tornamos o que somos, né? Que o que nós nos tornamos é resultado da complexa interação entre o que a gente carrega de herança biológica, que a gente carrega já mesmo, que é a nossa herança familiar, e a nossa interação com o ambiente num determinado momento histórico naquele contexto. Então, assim, na verdade, o fato do adolescente já estar tendo condutas que são condutas desviantes, pouco adaptadas, que levam ele a essa condição de ter que cumprir uma medida em função de ter infracionado, de ter cometido um ato contra a lei, né, que na sociedade